Meus queridos amigos e amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje, eu gostaria de conversar sobre um tema que, muitas vezes, é mal compreendido ou até mesmo visto como algo antiquado, mas que reside no coração da nossa fé e da nossa busca por uma vida plena em Deus. A virtude da castidade. Em nosso mundo, que tantas vezes nos bombardeia com mensagens que banalizam o corpo e o amor, falar de castidade é um ato de coragem, uma afirmação de que somos chamados a algo maior, a um amor que é puro, íntegro e que nos eleva. É por isso que hoje vamos olhar para aqueles que são faróis luminosos em nosso caminho, os santos católicos, que com suas vidas nos mostraram o que significa viver essa virtude de forma heróica e inspiradora. Muitos pensam que a castidade é simplesmente a abstenção, um não dito ao corpo, mas isso é uma visão muito redutora. A castidade é, na verdade, um grande sim. É um sim à integridade da pessoa, um sim ao amor verdadeiro, um sim ao plano original de Deus para a nossa afetividade e sexualidade. Ela não é exclusiva dos religiosos ou dos celibatários. É uma virtude para todos os estados de vida. O jovem que espera, o casal que se guarda na fidelidade, o viúvo que vive sua vocação com serenidade, todos são chamados a viver a castidade. É a arte de amar com um coração ordenado, de integrar nossa humanidade em um projeto de santidade que nos faz mais livres e mais capazes de amar verdadeiramente. Neste nosso encontro, vamos percorrer as histórias de alguns desses gigantes da fé. Veremos como santos e santas, em diferentes épocas e circunstâncias, viveram a castidade não como um fardo, mas como um tesouro precioso, uma pérola pela qual vale a pena dar tudo. De jovens mártires a grandes teólogos, de homens discretos a papas que marcaram a história, cada um deles nos oferece uma luz, um exemplo concreto de como podemos, em nosso dia a dia, cultivar essa virtude que purifica o coração e nos prepara para a visão de Deus. Que a jornada deles inspire a nossa e nos dê a força para buscar a pureza em todos os aspectos de nossa vida. Vamos começar nossa reflexão com uma pequena gigante, uma flor do campo que desabrochou para o céu com uma beleza estonteante, Santa Maria Goretti. A história dessa menina italiana é de uma dramaticidade que nos corta a alma, mas também de uma luz que nos ofusca. Aos 11 anos, ela se viu confrontada com a brutalidade de uma tentativa de violência. Em um momento de extrema angústia, onde sua vida estava em jogo, sua preocupação não era consigo mesma, mas com a pureza de sua alma e a alma de seu agressor. Suas palavras, "Não, isso é pecado, Deus não quer", ecoam através dos séculos como um hino à dignidade e à santidade do corpo como templo do Espírito Santo. Ela preferiu a morte a ceder ao pecado. As facadas que recebeu foram sementes de martírio que floresceram para a vida eterna. Mas a história de Maria Goretti não termina em sua morte. Ela se torna ainda maior no perdão. Em seu leito, antes de partir para o Pai, ela perdoou seu assassino, Alessandro Serenelli. Esse ato de misericórdia, nascido de um coração puro, foi a semente da conversão dele. Anos mais tarde, ele testemunhou no processo de canonização dela, um homem transformado pela força do perdão de uma criança. Maria Goretti nos ensina que a castidade não é apenas uma defesa, mas uma força ativa, uma virtude que tem o poder de proteger, de perdoar e de redimir. Agora, viajamos no tempo até a Roma Antiga, para conhecer outra jovem de coragem inabalável, Santa Inês. Em uma época em que o cristianismo era perseguido com fúria, Inês, com apenas 12 ou 13 anos, fez uma escolha radical, consagrou sua virgindade a um único esposo, Jesus Cristo. Para ela, esse compromisso era mais valioso que qualquer proposta terrena, mais precioso que a própria vida. Quando pretendentes ricos e poderosos a cobiçaram,
ela os recusou com uma firmeza que desconcertava. Sua resposta era sempre a mesma. Seu coração já pertencia a outro, um esposo que não se pode ver, mas cuja beleza e amor superam tudo o que o mundo pode oferecer. Essa recusa em uma sociedade pagã foi vista como uma afronta. Tentaram humilhá-la, denegrir sua pureza, expondo-a publicamente, mas a graça de Deus a protegeu de forma milagrosa, envolvendo-a como um manto de luz. Diante da fogueira que não a queimava e da espada que finalmente ceifou sua jovem vida, Inês permaneceu serena, como uma noiva que vai ao encontro do amado. Ela se tornou, para toda a igreja, um símbolo poderoso da pureza que não teme o mundo. Santa Inês é a padroeira da castidade, invocada por todos aqueles que desejam guardar seu coração puro para Deus, ensinando-nos que a verdadeira força não está na conformidade com o mundo, mas na fidelidade radical ao amor de Cristo. A castidade não é uma virtude vivida apenas no corpo ou na resistência ao martírio. Ela também se manifesta na mente, no coração e na inteligência. E ninguém melhor para nos ensinar sobre isso do que o doutor angélico, Santo Tomás de Aquino. Frequentemente associamos Tomás à sua monumental inteligência, à sua suma teológica, mas esquecemos que toda essa obra grandiosa foi construída sobre o alicerce de uma vida de profunda santidade e pureza. Desde jovem, ele demonstrou um desejo ardente por Deus, o que o levou a ingressar na ordem dominicana, contrariando a vontade de sua família nobre, que tinha outros planos para ele. Sua família chegou ao extremo de trancá-lo em um castelo e até mesmo de enviar uma mulher para tentá-lo e fazê-lo desistir de sua vocação. Foi nesse momento que Tomás, em um ato de santa indignação, pegou um tição em brasa da lareira e expulsou a tentação, traçando uma cruz na porta. A tradição conta que após esse evento, ele recebeu de anjos um símbolo, um cinto, que lhe conferiu o dom da castidade perfeita para o resto da vida. Para Santo Tomás, a castidade era a virtude que ordena os apetites e permite que a razão, iluminada pela fé, governe a pessoa inteira. Ele nos ensina que a pureza de coração é essencial para a clareza do pensamento, pois um olhar turvado pela paixão desordenada não consegue contemplar a verdade de Deus. Saltando para a nossa história recente, encontramos um gigante da fé que falou sobre o amor, o corpo e a sexualidade de uma maneira profundamente nova e bela. São João Paulo II, em um mundo pós-revolução sexual, que via o corpo ora como um objeto de prazer, ora como uma fonte de vergonha, ele nos presenteou com a teologia do corpo. Com essa série de catequeses, ele não nos deu um conjunto de regras frias, mas nos convidou a redescobrir o grande plano de Deus para o amor humano, desde o princípio. Ele nos ensinou a olhar para o corpo não como uma prisão para a alma, mas como o sacramento da pessoa, o lugar onde o invisível, o espiritual e o divino se torna visível. Para João Paulo II, a castidade é a chave para a liberdade interior. Não se trata de reprimir a sexualidade, mas de integrá-la na totalidade da pessoa, para que possamos amar com um amor que é dom de si, e não posse do outro. Ele mostrou que a castidade é a virtude que nos capacita a ver o outro não como um objeto para nosso uso, mas como uma pessoa digna de reverência e amor. Seus ensinamentos são uma bússola para os casais, para os jovens, para os consagrados, para todos que buscam viver um amor autêntico. Ele nos lembra que nossos corpos têm uma linguagem e que, através da castidade, aprendemos a falar a verdade com essa linguagem. A verdade do amor como doação total, fiel e fecunda. Frequentemente, quando pensamos em São José, nos vêm à mente as palavras justo, trabalhador, silencioso. Mas talvez a virtude que mais brilhe em sua vida, de forma discreta e poderosa, seja a castidade. Pensemos na imensa responsabilidade que Deus lhe confiou: ser o esposo da Virgem Maria,
e o pai adotivo do Filho de Deus. Essa missão exigia um coração de uma pureza extraordinária, um coração capaz de amar com um amor que não fosse possessivo, mas protetor, um amor que não buscasse a si mesmo, mas que se colocasse inteiramente a serviço do plano de Deus. José é o guardião dos maiores tesouros do céu na terra, Jesus e Maria. Sua castidade não foi uma ausência de afeto, pelo contrário, foi a expressão máxima de um amor reverente e dedicado. Ele amou Maria com um amor de esposo tão puro e profundo que respeitou e protegeu sua virgindade consagrada a Deus. Ele amou Jesus com um coração de pai, um amor que educa, protege e se doa sem esperar nada em troca. São José nos ensina que a castidade é uma fortaleza, é a virtude do homem que tem o domínio de si, que não é escravo de suas paixões, mas senhor de seu coração. Em seu silêncio, ele nos grita que o verdadeiro amor é serviço, é guarda, é proteção, é um dom castíssimo que gera vida, não para si, mas para Deus. Em meio às melodias e harmonias, encontramos uma santa, cuja vida foi uma canção de amor a Deus, uma sinfonia de fé e pureza, Santa Cecília. Padroeira dos músicos, Cecília era uma nobre romana que, desde a infância, havia consagrado sua virgindade a Cristo. No entanto, sua família a prometeu em casamento a um jovem patrício chamado Valeriano. Imagine a angústia em seu coração no dia de seu casamento. Enquanto os músicos tocavam, a tradição nos conta que Cecília cantava em seu coração uma melodia diferente, uma oração a Deus, pedindo que guardasse seu corpo e sua alma imaculados. A sua música interior era a sua fé. Na noite de núpcias, com uma coragem e uma fé admiráveis, ela revelou a Valeriano seu voto e lhe disse que um anjo de Deus guardava sua pureza. Valeriano, movido pela sinceridade e pela graça que emanava dela, pediu para ver esse anjo. Cecília o enviou para ser batizado, e ao retornar, ele não apenas viu o anjo ao lado de Cecília, mas foi coroado por ele, junto com ela, com coroas de lírios e rosas. A fé e a pureza de Cecília foram tão contagiantes que converteram não apenas seu esposo, mas também seu cunhado, e ambos se tornaram mártires. Cecília, por fim, também enfrentou o martírio, preferindo a morte a renunciar à sua fé e ao seu esposo celestial. Sua vida nos mostra que a pureza consagrada a Deus tem uma beleza que atrai, converte e gera vida espiritual. Nossa jornada pelos exemplos de castidade nos leva a conhecer uma figura talvez menos famosa, mas cujo testemunho é igualmente poderoso: Santa Maxilinda. Sua história, vinda da região que hoje é a Alemanha, é um eco daquelas primeiras mártires da fé, como Inês e Águeda. Maxilinda era uma jovem que, em um ato de amor total, fez um voto de pureza, consagrando-se inteiramente a Jesus. Para ela, esse voto não era uma simples promessa, mas a essência de sua identidade, o centro de sua existência. Ela pertencia a Cristo, e nada neste mundo poderia quebrar essa aliança de amor. Sua beleza e nobreza, no entanto, atraíram a atenção de um pretendente pagão que desejava desposá-la a todo custo. Diante de sua recusa firme e constante, baseada em sua fé e em seu voto, a insistência dele se transformou em fúria. Maxilinda foi confrontada com a escolha definitiva: renunciar ao seu voto e à sua fé, ou enfrentar a morte. Sem hesitar, ela escolheu a fidelidade. Ela compreendeu que a vida terrena é passageira, mas o amor de seu esposo celestial é eterno. Por defender sua castidade e seu compromisso com Deus, foi martirizada. Santa Maxilinda nos lembra da seriedade e da sacralidade de um voto feito a Deus e que a fidelidade a Ele, mesmo nas pequenas coisas, nos prepara para a fidelidade heróica, se um dia ela nos for pedida. Ao olharmos para essas vidas luminosas, meus queridos, percebemos que a castidade é muito mais do que uma regra. É um caminho de amor,
um caminho de liberdade e de verdadeira felicidade. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a castidade significa a integração vitoriosa da sexualidade na pessoa e, com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. Não se trata de negar quem somos, mas de nos tornarmos plenamente quem Deus nos chamou a ser. É uma virtude que nos torna íntegros, inteiros, capazes de um amor que não divide, mas une, que não usa, mas serve, que não fere, mas cura. Essa virtude é, ao mesmo tempo, um dom de Deus, uma graça que devemos pedir com humildade e um fruto de nosso esforço espiritual. Ela exige que aprendamos a nos conhecer, a praticar o domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A castidade é uma virtude moral, mas é também um fruto do Espírito Santo. Quanto mais nos aproximamos de Deus pela oração, pelos sacramentos e pela caridade, mais o nosso coração se purifica e se ordena para o amor verdadeiro. É uma jornada, uma luta por vezes, mas uma luta que vale a pena, pois nos leva àquela pureza de coração que nos promete a maior de todas as recompensas. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Portanto, que o exemplo desses santos nos encoraje, que Santa Maria Gorete nos inspire a perdoar, que Santa Inês nos dê coragem, que Santo Tomás de Aquino ilumine nossa mente, que São João Paulo II nos ensine a beleza do amor humano, que São José nos proteja com sua fortaleza silenciosa e que Santa Cecília e Santa Maxilinda nos recordem o valor da fidelidade. Seja qual for o nosso estado de vida, jovens, casados, solteiros, consagrados, somos todos chamados a viver a bela virtude da castidade. Peçamos a intercessão desses nossos amigos do céu para que nos ajudem a guardar nosso coração puro, para que um dia possamos, como eles, contemplar a face de Deus.